Boa tarde e bem-vindos a mais um evento de webinar da Actio, um evento mensal que a gente promove, né? Hoje a gente vai estar falando sobre ESG e o vínculo, a percepção e a realidade do ESG hoje nas organizações, né? Da transformação de um ESG voltado por valores, né? Orientado por valores, para um ESG já mais apoiado em retorno, né, em ROI, né? Antes da gente mergulhar aqui no nosso webinar, queria só passar alguns recados rápidos, né? Um deles é, se vocês puderem, no final aqui do webinar, preencher um formulário de feedback para a gente, é sempre muito útil a gente saber o que que a gente pode melhorar, né? Então, se você tiver ali realmente 2 minutinhos ali no final, você preenche o formulário que a gente vai ter colocado aqui no chat, né? Nesse formulário também tem uma opção lá de, se você quiser receber um certificado de participação. Então, só você marcar que a gente manda um certificado de participação para vocês. Outro ponto se você ainda não o fez, né? Junte-se à nossa comunidade de profissionais da área de estratégia e performance e da área de riscos. Hoje eu estou, como convidamos profissionais das duas áreas para esse webinar de ESG, a gente vai ter pessoas aí da área de gestão de riscos e gestão da estratégia. Então, temos esses duas comunidades, e na comunidade é onde continua a conversa, né? Onde você pode fazer networking, conhecer pares, né? De outras empresas e compartilhar material, experiências, né? Então a gente sempre estimula o pessoal a se inscrever nas comunidades, se registrar lá, e os links estão aqui já no chat, tá? Então no menuzinho lateral aqui do chat, você vai encontrar os links. Nesse mesmo chat, vocês vão poder interagir com a gente. Então, podem mandar suas perguntas, seus comentários. É sempre muito rico ouvir de vocês a experiência de vocês e até colocar as perguntas para orientar aqui o que que vocês gostariam de ouvir da nossa expert hoje aqui, sendo entrevistada, né? Vamos lá, então. Hoje temos a Lígia Gomes. A Lígia é uma expert em gestão, né? Eu tenho contato com ela há pelo menos uma década já, né, Lígia, Já tem bastante tempo. de conhecimento. E hoje ela atua como consultora, né, pela consultoria União e mentora e instrutora lá pela First, né? Bem-vinda, Lígia, e obrigado por disponibilizar seu tempo aí para conversar com a gente, né? Obrigada a você pelo convite, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, antes da gente partir para as perguntas para a Lígia, eu queria medir a temperatura com a nossa audiência aqui para saber como é que eles estão percebendo ESG na organização deles, né? Então deve aparecer aí um pop-up com uma enquete para vocês. Como você descreveria o momento atual da sua organização em relação ao ESG? Com quatro possíveis respostas aqui, onde você pode marcar o que mais se aproxima à sua organização, da realidade da sua organização, né? Então, vamos ouvir vocês aqui para ver como é que está essa percepção. Primeiras respostas aqui é que ESG ainda não está tão bem definido na organização, por enquanto, né? Está ganhando aqui a pesquisa, seguido de um ESG muito focado em compliance, né? Em conformidade. E uma resposta apenas liderada por valores. Então, assim, a realidade está sendo que muitas empresas ainda não têm programas estruturados de ESG, e os que têm estão muito focados em compliance, em atender às normas
e regulamentos estabelecidos, seja por órgãos externos, seja pela própria organização. E aí vem a pergunta, né? Por que que a organização estabeleceu essas regras para si mesmo? Esse padrão de compliance é por uma questão de valores e princípios, um dever moral do que é certo, ou é orientada por entender que ESG impacta a linha final ali, o bottom line da organização, né? O resultado da organização, seja de curto ou de longo prazo. Então, esse é o nosso tema de hoje. Aí, Lígia, primeiro, essa resposta aqui, essa resposta da enquete, bate com a sua percepção de como é o mercado brasileiro hoje? Sim, eu enxergo, Guilherme, que ainda o mercado brasileiro, né, ainda não está realmente o que a gente chama de um ESG conectado ao ROI. As iniciativas ainda não estão totalmente atreladas a resultado. Mas eu percebo que isso é uma mudança. Existe uma evolução em relação a esse tema, tá? Uhum. E é interessante essa pergunta que você fez, porque qual é a tendência? O que que a gente tem visto nos últimos anos, né? Se a gente parar para pensar, e as empresas brasileiras ainda estão nesse formato, durante muito tempo, quando se falava em ESG, era uma agenda de reputação, tá? Era uma agenda, era importante mostrar que a empresa se preocupava principalmente com o meio ambiente, né? E se a gente está falando principalmente de empresas que impactam o meio ambiente, né? Empresas extrativistas, indústrias, tinham essa pegada importante de você demonstrar como é que você estava ajudando a não impactar o meio ambiente. Também, como é que a empresa se mostrava em relação às pessoas e uma boa governança. Só que o que tem se visto ultimamente, tá? O mercado começou a fazer uma outra pergunta. Tá, ok, beleza, reputação, mas como é que isso impacta o negócio? A gente não pode esquecer, a não ser que você esteja falando de uma ONG, tá, que não tem objetivo de retorno, de lucro, toda organização visa retorno, visa lucro, né? Então, quando essa pergunta começou a surgir, aí que começou uma grande virada e uma mudança no olhar em relação a isso. Hoje, quando o investidor ele olha para uma empresa, tá? Ele continua olhando faturamento, lucro, geração de caixa. Só que hoje o grande investidor, aquele que realmente se preocupa com perenidade e sustentabilidade do negócio, ou seja, onde que ele está botando dinheiro? A gente tem que raciocinar que o investidor, ele normalmente ele não coloca o dinheiro para colocar hoje e amanhã tirar, né? Ele quer entender como é que ele vai fazer o dinheiro dele que está ali trabalhar para ele. Então, ele vai querer entender se aquela empresa ela está preparada ou não para continuar gerando resultado daqui a 5 ou 10 anos. Então, Uhum. o investidor ele não vai olhar para a organização numa visão de curto prazo. Então, se ele, com esse olhar diferenciado, é óbvio que ele vai olhar para a pauta ESG. E aí, quando a gente Uhum. começa a olhar esse tema, né, os riscos climáticos, regulatórios, sociais, eles geram impactos financeiros concretos. A gente não pode esquecer disso. Então, além do olhar do investidor, a gente também precisa pensar nisso. Por exemplo, vamos pegar uma tragédia que aconteceu alguns anos atrás, aquela enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela trouxe impactos significativos para muitas organizações. Assim, cadeias logísticas inteiras foram afetadas. A gente não pode ignorar que essas questões climáticas podem sim impactar resultados. Uhum. Então, existe sim uma preocupação de descumprir essas regras regulatórias, também pode levar a multas pesadas. Então, assim, não é só uma questão de reputação. Descumprir regra leva a multa. Por exemplo, no mercado de óleo e gás, se você descumpre as regulações determinadas pela ANP, por exemplo, pode fechar uma plataforma de petróleo e aí você perde dinheiro. Então, não é só uma preocupação de reputação, a gente tem uma relação, em alguns casos, direta com resultados. Por isso que o ESG ganhou tanto espaço. Por quê? É um tema que ajuda a enxergar os riscos antes que eles apareçam. Então, você começa a enxergar esses riscos e os impactos que isso pode gerar e começa a trazer isso para dentro da sua organização. E isso traz muita oportunidade de ter mais eficiência, de ter mais inovação, competitividade. Na prática, se a gente parar para pensar, o ESG ele não é mais uma agenda paralela.
não é mais aquela área à parte, né? Porque em muitas organizações você tem lá a gerência de ESG à parte, às vezes dentro do RH, às vezes dentro do jurídico, mas uma coisa à parte, né? Não, o ESG hoje, ele faz parte da estratégia, tá? Então, assim, hoje o que as organizações precisam pensar não é a empresa faz ESG, não. É como que esse tema, como que o ESG ajuda a empresa a ser mais competitiva. Esse que é o olhar e a mudança que a gente vê acontecendo no mercado. Ainda não é uma pauta geral brasileira, mas existe sim essa tendência. Legal. E esse eu acho que é o ponto, né? Quando a gente fala de iniciativas de ESG, muitas vezes as pessoas pensam em custo ou um investimento sem retorno, né? Exato. Ou um investimento que a empresa faz e o retorno é global. E Uhum, aí entra aquele conflito, né, de curto prazo para a empresa e o resultado é de longo prazo. E a visão sistêmica necessária para você apostar no longo uhum, prazo muitas vezes não existe nas organizações por pressões aí de estrutura de governança, uhum, resultado de curto prazo e tudo mais. Mas eu acho que o que é a dicotomia é acreditar que ou você investe curto prazo e retorna e o retorno é espalhado para o mundo inteiro, uhum, ou você não faz isso. Você não exato. faz ESG. Você não vai assumir esse custo ou esse investimento. Eu acho Uhum, que essa é uma falsa dicotomia, né? é. A pauta aqui dá para investir em ESG em iniciativas que impactam a empresa no curto prazo e que dão sustentabilidade para a empresa no longo prazo? Esse é o ponto. Essa é a venda que eu acho que precisa ser feita aí no nível de Uhum, conselhos, no nível de executivo das organizações, né? uhum, E aí eu queria te provocar um pouco nesse ponto. Eu queria discutir exemplos, né? Casos, iniciativas práticas de ESG que uhum, dão retorno para a empresa. Eu uhum. queria focar inicialmente, como a pauta é muito ampla, né? É, É ambiental, é social, é governança, né? Eu queria focar em uma parte dessas de cada vez, né? Então, tá vamos bom. falar de ambiental. Uhum, O que são iniciativas da perspectiva ambiental que casam com o interesse do acionista e não uhum. apenas o interesse das outras partes interessadas, né? É interessante porque a discussão do meio ambiente, ela é muito direta e ela é a mais fácil que a gente tem para enxergar esse retorno. Uhum. Além do que eu falei, né? Por exemplo, você tem, vamos falar de óleo e gás, por exemplo, quando você descumpre uma regra do IBAMA e polui o meio ambiente, você paga multa. Então é dinheiro na veia, sabe? Assim, é resultado Uhum. na veia. Então você tem que trabalhar para não pagar multa e atender aquilo que é solicitado. Só que se a gente olhar para outros tipos de organização, você tem várias ações que são relacionadas ao meio ambiente e que trazem resultado. Por exemplo, reduzir consumo de energia diminui a despesa. Então, quando a empresa ela é eficiente energeticamente, ela gasta menos com energia. Melhorar o uso da água, por exemplo, reduz custo. Quantas organizações não fizeram um trabalho de reuso de água e isso trouxe redução de custo, trouxe melhoria da segurança operacional? Reaproveitar resíduo é produzir mais com menos recursos. Então, esses exemplos são exemplos claros e muito próximos de você ver na hora o resultado. Só que eu quero trazer aqui um outro aspecto que é interessante, que tem sido falado bastante, que ainda não se fala tanto, que é o acesso ao capital. As empresas, quando elas começam a demonstrar compromisso com metas ambientais consistentes, traz mais confiança de investidor e de instituição financeira. Isso pode, inclusive, trazer uma facilitação para elas de captação de recursos. E até mesmo, em muitos casos, reduzir o custo desse dinheiro. Já tem empresa fazendo isso, já tem banco, grandes bancos comerciais no Brasil, o BNDES já faz isso.
Então, você atrela as metas relacionadas ao meio ambiente a esse recurso financeiro. Por exemplo, um exemplo que foi dado, né, a gente sabe, a Suzano, ela vinculou as emissões de títulos sustentáveis às suas metas ambientais. Então, se ela descumprir as suas metas ambientais, a taxa dos juros que ela tem desses títulos aumenta. Então, que é mais incentivo do que esse? Ela cumprindo as suas metas ambientais, os juros dos títulos fica menor. E isso não é uma questão só de imagem, é estratégia financeira, é dinheiro no bolso. Então, quando a Uhum. gente está falando de ambiente, não é só preservar o recurso natural para o futuro. A gente está falando também de eficiência operacional, competitividade, a capacidade que a organização tem para atrair investimento. Então, as pessoas têm que parar com esse olhar de achar que, não, é só uma discussão sobre ecológica. Não é, é dinheiro. Né? Então, assim, ambiental tem muito. Quantas empresas buscam redução de energia, redução de custos de energia? Quantas empresas estão trabalhando com reuso de água? Então, é dinheiro na veia. Eu acho que é a sigla, dentro da sigla do ESG, a parte do environment, é uma que tem mais objetividade em termos de resultado. Não é só preservar o meio ambiente para o futuro, mas é agora. A gente consegue trazer resultados agora. Tá? E essa visão do capital verde está aumentando cada vez mais. Quando as empresas demonstram esse compromisso, isso impacta, inclusive, na captação de investimentos. E que para o cenário atual, a conjuntura atual do Brasil, isso é crítico, né? Porque os juros Poxa, lá na muito. estratosfera, qualquer ganho que você tiver em redução de Uhum. custos de capital pode ser muito relevante, né? E fazendo uma conta rápida, Guilherme, não é mais caro. Pelo contrário, fazendo uma conta rápida, porque, por exemplo, quando a empresa traz uma iniciativa de redução de gasto com energia ou redução de emissão de carbono, isso se paga. O retorno que isso traz, tanto da redução do consumo energético, quanto se você atrelar isso ao seu custo de capital, que você reduz o juro, isso se paga. Não é uma conta tão da NASA que você precisa fazer para chegar nessa conta. Então, é sim um incentivo importante. É uma realidade que precisa ser considerada. Nessa linha ainda, o mercado de carbono hoje é um fator relevante nessa tomada de decisão ou ficou meio de escanteio? Então, ainda é um fator relevante. Ainda é um fator relevante e é considerado. Alguns desses títulos, inclusive, estão relacionados à redução de emissão de carbono. Então, você pode procurar, várias dessas iniciativas ambientais estão relacionadas a isso também. Legal. E tem vários exemplos, né, nessa área aí de economia energética, economia de água, que as empresas publicam e que a gente toma Uhum, conhecimento, né? Tem um caso da Google aqui, onde eles usaram próprios algoritmos de inteligência artificial, DeepMind na época, né? Para otimizar a quantidade de gasto de energia dos centros de processamento de dados deles. que gasta E bastante, conseguiram consome muita reduzir em energia. 40%. Então, imagina a economia, Com certeza. fora a questão né, Uhum. queima de carbono, aí, de emissão de carbono, que deve ter economizado, imagina a economia Uhum. nas despesas, né? Porque a principal Exato. despesa aí de um centro de processamento de dados é a energia, né? Uhum. Exato, então, E assim, por isso que eu falo que é dinheiro na veia, assim, as pessoas têm que parar de achar que é só uma questão de longo prazo, também é no curto prazo. é, e praticamente todas as operações, se você otimizar a operação Uhum. logística, de transporte, né? Sim, Tudo isso vai não só reduzir a emissão de carbono, mas vai também reduzir custos. gerar eficiência operacional para a empresa. Então, as Uhum. duas coisas estão casadas, né? Sim, totalmente. Aquilo que eu falei no começo, ela não é uma dicotomia que ou você faz iniciativas de ESG e toma o prejuízo para isso, por isso, ou paga apenas em imagem e reputação, recebe de volta, Exato. né? Ou você não faz. Não necessariamente é assim, né? Para Uhum. mim, essa tendência tem ficado bem clara, né? Uhum.
E aí, Lígia, entrando no social, né? Uhum, Como é que você vê esse casamento, esse alinhamento de um ISD ligado a ROI, em uhum, vez de ISD ligado puramente ou sustentado por valores corporativos, né? uhum, No aspecto social. uhum. Quando a gente fala da dimensão social do ESG, muita gente pensa logo em projetos sociais, tá? A empresa que utiliza parte do que ela pagaria de imposto, por exemplo, tem muitas empresas que conseguem isso. Existe esse estímulo, né, do governo de você direcionar o que você pagaria em impostos, por exemplo, em iniciativas sociais. Tem muitas, tanto de cultura quanto socialmente mesmo voltado para isso, tanto é que muitas organizações criam fundações, institutos para poder fazer esse trabalho. E elas são importantes, claro, né? A gente começa a ver resultados importantes para a sociedade em relação a isso, mas o impacto começa dentro da própria organização, tá? Quando a gente fala, por exemplo, desenvolvimento de lideranças, investir em capacitação de equipe, cuidar de saúde e segurança, não é só uma obrigação. Redução de turnover, construir um ambiente que as pessoas queiram ficar, são várias iniciativas com resultados claros no desempenho do negócio que tem a ver com a questão social. Não parece não, mas, por exemplo, quando a gente fala de diversidade, que é um tema que a gente escuta falar bastante dentro do social. Uma empresa diversa, tá? E diversidade de vários aspectos, de gênero, de raça, de religião, enfim, vários aspectos. O conceito da diversidade ele traz muito mais oportunidade de inovação, de pensar diferente. Porque você traz um olhar, o pensamento é diverso, as realidades são diversas. Então, você traz olhares diferenciados dentro da organização. Com isso, você também tem um outro aspecto, atende melhor os clientes. Então, você começa a entender também o seu público. Você começa a entender também aquilo para quem você está entregando, tá? Hoje, nas organizações, você tem uma competição muito grande por talentos. Então, quando você tem um talento dentro desse conceito da diversidade, se você não for uma empresa que souber reter esse talento, tá? A pessoa vai embora, leva o conhecimento que ela tem com ela e a empresa perde com isso. Custo de turnover nas organizações são custos altíssimos. Assim, as pessoas não têm noção do quanto custa para uma organização por ano você ficar repondo, porque é um processo que a pessoa pede demissão, e aí você tem que fazer todo o processo de recrutamento, de adaptação dessa pessoa dentro da organização, a curva de conhecimento que ela tem. Então, investir nas pessoas dentro da organização não é só uma questão de cultura, é uma decisão estratégica. E quanto mais diverso esse público interno for, melhor para a organização. Trazer olhares diferentes. Já é comprovado que a diversidade aumenta a inovação, aumenta a forma como a empresa pensa diferente. Por quê? Quando você tem numa empresa todo mundo igual, todo mundo pensa igual, aquilo ele não vai mudar, não vai trazer ideias novas, não vai trazer algo que possa trazer de diferente para a organização. Então, já existem estudos provando isso. E no final das contas, gente, por que que as pessoas são importantes? As pessoas não são só parte da estratégia. As pessoas fazem a estratégia acontecer. Então, se você não tem pessoas engajadas, diversas, que inovam, que estão pensando diferente, isso impacta diretamente o resultado da sua organização. Então, esse olhar tem que parar de ser um olhar só, porque a empresa é boazinha. Não, traz resultado, traz dinheiro também. Então, É. esse é um ponto importante. E eu acho que a regulamentação está indo até à frente de muitas empresas. Aí as empresas estão Uhum, tendo trabalhar isso como compliance e não como iniciativa própria, como é o caso da NR1, né, que uhum, é recente aí no Brasil, de riscos psicossociais, né? exato. Era muito comum, quando eu entrei no mercado de trabalho, né, algumas décadas atrás, é muito comum você ver as pessoas, ou empresas, organizações terem como uma tática deliberada de colocar a gente embaixo, massacrar e fazer um filtro e jogando as pessoas doentes de volta para a sociedade, né? Uhum, E usar isso como um rolo compressor.
No Brasil, essa norma aí recente já começa a regular Uhum. isso e as empresas começam a não poder fazer isso de forma tão discriminada. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: a tendência dessa questão de saúde mental, né, Uhum. com a perspectiva dessa geração Z que está chegando no mercado, ou já está no mercado de trabalho, né, Uhum. isso passa a ser uma opção das organizações. A opção que eu digo, elas vão ter que necessariamente dar atenção a isso por conta dessa geração que está entrando no mercado de trabalho, ou você acha que não faz tanta diferença assim? Eu acho que não é só por conta da geração que está entrando no mercado de trabalho. Eu acho que a geração que está entrando no mercado de trabalho, a geração Z, ela está empurrando, tá? Ela Uhum. está trazendo perspectivas e visões que não se tinham antes. Então, no final das contas, você empurra, você é empurrado, porque a pressão está vindo. Na verdade, o que as empresas vão ter que fazer e vão ter que se preocupar com isso é porque vai além do que a gente está pensando em termos de só cuidar de saúde, tá? Quando a gente fala dessa questão de saúde emocional, né, psicológica que a gente tem que pensar, de novo, é dinheiro na veia. Já existem estudos provando que o afastamento, tá, nas organizações por doenças relacionadas à saúde mental já está maior, tá, do que afastamentos relacionados a acidentes, por exemplo, ou problemas físicos. Já está maior. Tá? Nos últimos, da pandemia para cá, e é claro que durante a pandemia isso explodiu, né? A gente sabe, foi uma situação completamente atípica. Porém, mesmo assim, de 2020 para cá, isso tem acontecido. E o que que eu percebo, tá, Guilherme? As empresas, durante muito tempo, durante décadas, tá, investiram em saúde física, né? Então, investiram naquele conceito, primeiro, segurança, para evitar acidente, para evitar que as pessoas se machuquem no ambiente de trabalho, ergonomia, relacionada à parte física do corpo, tá? Saúde mesmo, então, incentivando as pessoas a fazerem exame periódico, se cuidarem, redução de cigarro, enfim, saúde física, mas ainda assim, saúde física relacionada à parte de saúde. Então, saúde e segurança sempre foi um foco muito grande nas últimas décadas, porque era o que matava as pessoas no ambiente de trabalho. Se a gente parar para pensar, era o que tinha. Não chegava-se ainda, né? Ah, Lídia, mas essa questão de saúde mental nunca foi falada. Nunca foi falada porque no ambiente de trabalho aconteciam outras coisas muito mais diretas e rápidas, de a pessoa se acidentar, e aí você ter óbito nas organizações em função de segurança e em função de saúde. Então, era um outro viés. A questão física era muito mais aparente e muito mais evidente. Só que as empresas vêm evoluindo, né? Os EPIs, as campanhas, os programas, a conscientização em relação à segurança do trabalho, em relação à saúde do trabalho físico, isso evoluiu muito. E aí agora tem aparecido mais a questão de saúde mental. Então, assim, eu acho que vem sim impulsionado por uma geração que cobra isso muito forte, mas se a gente parar para pensar, a sociedade, de uma maneira geral, mudou. As discussões relacionadas à saúde mental, elas têm aparecido de diversas fontes, de diversas maneiras. E aí eu acho que o mundo está mais acelerado, o mundo está mais competitivo, não só nas organizações, mas a gente vê isso o tempo todo, né? Está tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Uma pessoa muito sábia uma vez falou para mim, tem muito barulho, né? Se a gente parar para pensar, tudo isso leva a uma carga mental excessiva nas pessoas. E não diferente, isso ia acabar impactando no mercado de trabalho, óbvio, que é feito por pessoas. Então, toda essa questão do ambiente, né, acaba afetando. Então, acho que sim, tem uma questão da geração, mas de uma maneira geral. Sabe aquela questão de você. Lembra do 80-20 do Pareto? Você tratou primeiro a parte física, né, de Uhum. acidente, de saúde, e agora aquilo que no passado não aparecia tanto, agora vai aparecer. Por quê? Porque você passou a cuidar dos outros aspectos e agora aquilo que estava nos 20% vai começar a aparecer. E fora toda a questão das mudanças sociais e as mudanças que aconteceram no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo que geram isso tudo. Então, assim, é uma preocupação real, já tem impactos financeiros para as organizações importantes,
que as empresas que não olharem isso vão sofrer sim, e já estão sofrendo com isso, com afastamento, com turnover, enfim, outras questões. Então, é uma necessidade, de novo, a gente volta a falar que é resultado, não é porque a empresa é boazinha, é porque é dinheiro no bolso, né? Uhum. Eu uma vez, eu fiz um trabalho numa empresa, numa cidade pequena, no interior do Brasil, em que essa empresa era super mal vista dentro da cidade onde ela estava. Por quê? Justamente porque massacrava as pessoas. Ninguém chegou ao ponto, era uma cidade pequena, né? Chegou ao ponto de ninguém querer trabalhar lá. E aí, faz como? Dentro de uma cidade pequena. Para mudar isso, teve um investimento muito grande. Então, assim, reverter essa situação foi mais caro do que se as pessoas lá dentro tivessem mudado a sua forma de agir durante o tempo. Então, assim, gera impacto no resultado. Não é só para uma questão porque é bonzinho, não. Gera resultado. A gente está falando de resultado na veia, né? É. Tem uma pergunta aqui da Josiane pedindo Uhum, exemplos, né? Exemplos de ROI em responsabilidade social. Eu posso trazer uns dois exemplos aqui, e aí se você quiser pensar em algum uhum, também. É um caso até clássico aí, na Alcoa, né? Já tem vários anos, mas é um caso muito interessante, né? Porque a Alcoa era uma empresa que estava com dificuldade operacional, estava com dificuldade de resultados, e o novo CEO que entrou estabeleceu como prioridade não o bottom line, não o resultado DRE da organização, mas uhum, estabeleceu como prioridade a segurança das pessoas. E essa prioridade refletiu em as pessoas serem mais responsáveis, mais disciplinadas, mais organizadas. uhum, Isso tudo mudou a cultura da empresa. E essa nova cultura que foi gerada a partir da fundação de segurança das pessoas ser prioridade número um, reverteu o resultado operacional da empresa. Porque essa cultura de responsabilidade, de disciplina, de organização, levou a uma melhoria na eficiência da empresa e reverteu o resultado e ela, enfim, cresceu muito aí uhum, depois dessa mudança baseada em uma ação de responsabilidade social, né? uhum, De prevenção de acidentes. Tem outros exemplos aqui que eu posso trazer para vocês também. Um interessante é da Patagônia, né? É aquela empresa de roupa, né? Uma marca de roupa, né? Eles oferecem um monte de benefícios para a família, né? Para cuidar de filhos, né? Para tendo horários flexíveis, tendo promovendo saúde mental da família como um todo, né? Não só do funcionário. Então, eles criaram uma série de programas apoiando as famílias. Isso reduziu o absenteísmo, aumentou a retenção, né? Aumentou a produtividade das pessoas. E eles efetivamente mediram isso, né? Que a sua pergunta é o que impacta o ROI, né? Então, eles conseguem, com essas melhorias de redução de absenteísmo, aumento de retenção, produtividade, cobrir todo o custo que tiveram com os programas voltados para a família, além de ter benefícios fiscais e tudo mais. Então, esse é um outro caso interessante e tem vários, tá? uhum, Agora, eu acho que a maior parte das organizações não medem a ponto de falar, ó, esse programa teve esse resultado, até porque muitas vezes é difícil medir, né? uhum, O que é a redução de absenteísmo ou retenção de funcionários devido a uma política social
não só social externa com a comunidade, mas social interna, né, com os funcionários, as famílias, os funcionários, quanto que isso realmente impacta, mas é, esses casos aí a gente conhece Uhum, de impacto real. E eu morei no Rio de Janeiro durante muitos anos, né? Eu sei que lá é uma necessidade as organizações, as empresas relacionarem com a comunidade em que elas estão. E muitas vezes para conseguir operar, né? uhum, No Rio de Janeiro, então, você é, tende a tentar contratar pessoas da comunidade em volta para criar laços com essa comunidade e a comunidade quase que autorizar a operação da empresa, né? uhum. Então, Tem, esse um outro exemplo. Fala aí, Lígia. não, eu queria trazer só dois pontos que são dados realmente medidos, tá? A McKinsey fez no passado uma análise em relação a varejo, tá? E ela fez uma análise, foi uma parceria que ela fez com a Nielsen, que ela analisou o seguinte: produtos com apelo relacionado a compromisso social sustentável, ou seja, empresas que demonstram preocupação, têm compromisso social, fazem projetos e tal. Existe um crescimento de venda dos produtos dessas empresas de 6,4% ao ano, contra empresas que não fazem isso de 4,7%. Então, assim, é número, tá? Eles mediram isso, eles fizeram uma análise comparando essas empresas que têm empresas que demonstram e declaram compromisso social. Outra coisa também que tem um impacto claro, que isso aí já foi medido, e a Harvard Business School mediu isso e mostrou boicote de cliente. Existem, já existe um estudo da Harvard Business School dizendo que 25% dos consumidores cortam, elas deixam de consumir produtos de empresas que demonstrem condutas sociais ou éticas questionáveis. Ou seja, é aquela história, a empresa, de novo, reputação, marca, né? Então a empresa toma uma atitude, isso vaza para o mercado, demonstra que ela não está preocupada com isso, tem gente que boicota mesmo. E hoje em dia, pessoal, com as redes sociais, isso está cada vez mais acelerado. Por quê? Um fato que acontece numa empresa rapidamente vaza, tá? E as pessoas ficam sabendo. Uma vez aqui, não sei se foi no Rio, eu não me lembro onde foi, de um caso de um supermercado que o pessoal filmou, tá? O segurança do supermercado agindo de forma agressiva, racista. Foi um escândalo que teve na época, perdeu o cliente. Teve gente que deixou de ir por conta disso. Então, assim, é resultado na veia. De novo, boicote de clientes. Se você não se preocupa com a sua imagem, tá? Perde cliente. Então, uma empresa, uma marca que quanto vira piada, depois vira meme, né? Empresa que se deixa levar por essa questão. Então, assim, perde, já foram feitos estudos grandes sobre isso, e esse número foi da Harvard Business School falando isso. 25% dos consumidores deixam de comprar. Então, assim, você É. vai querer perder 25% do seu consumo? E tem casos famosos, né, que viraram meme, que nem você fala, igual a Nike, Uhum, né, que produziu seus sapatos lá na China, e isso tinha os memes, né, o sapato uhum, que você está comprando por US$ 500 nos Estados isso, Unidos, estava sendo fabricado num sweatshop lá na China, né, e isso impactou severamente a imagem da Nike. uhum, E hoje em dia, não sei se por isso ou só por isso, né? A Nike está em sérias dificuldades de conseguir, porque ela vivia de marca, basicamente, né? Tinha um produto bom, sim, mas vivia de marca, né? uhum, E quando essa marca foi abalada, realmente transformou aí a exato, empresa. Agora, casos bem práticos de vínculo de ações de responsabilidade social com ROI são os benefícios fiscais que você pode conseguir também. exato, também. Então, na lei brasileira fiscal, tem um percentual, eu não conheço os detalhes, né, mas tem um percentual do imposto que você pode direcionar para Sim. projetos de responsabilidade social e ter Uhum, abatimento do seu imposto.
né? E não só de responsabilidade, não só de abatimento fiscal, mas também, dependendo da organização, por exemplo, no óleo e gás, operadoras de óleo e gás, até para manutenção da licença delas, elas também têm que fazer compromissos relacionados não só ao meio ambiente, mas social também. Então, além dos benefícios fiscais, você tem também a manutenção de licenças, licenças de autorização para operação, perfuração, enfim. Eu falo bastante porque eu conheço o mercado de óleo e gás, e isso é uma realidade. Então, não é só uma questão de incentivo fiscal, tem também uma questão de contrapartida. E empresas Uhum. que trabalham com extração, de maneira geral, têm muito esse incentivo da contrapartida, né? Então, tem resultado, não tem jeito, gente, dá resultado na veia, né? É. E aí, vamos passar para terceira letra do ISD, né? Governança, né? Governança. Governança, muitas pessoas pensam, quando se fala em governança, eles pensam naquela série de conselhos, comitês, protocolos, regras, né? Mas, no fundo, essa camada de práticas de governança, ela está suportada ou fundamentada por um objetivo, uma razão de ser, que é a sustentabilidade daquele negócio a longo prazo, né? Uhum. Então, muitas vezes, todos os incentivos ali, muitos incentivos da organização estão voltados para o curto prazo, para dar o lucro imediato, e isso levaria a organização a assumir riscos de longo prazo ou comprometer resultados de longo prazo em detrimento ao curto prazo. O papel da governança é não deixar isso acontecer, garantir que a empresa esteja sustentável a longo prazo, que ela vai continuar Uhum. existindo daqui a 10, 20, 50, 100 anos, né? Então, todas aquelas práticas de governança têm esse objetivo, né? Como é que a gente coloca isso, encaixa isso, Lígia, nessa conversa de ISD ligado à estratégia, Uhum. ISD ligado à gestão de risco, gestão de performance da organização? É, o G, né, dentro do SD, é um assunto que é o menos visível, tá? Porque ele tem nuances que são subjetivas e não são tão palpáveis, tá? Quando a gente fala de governança, a gente está falando de transparência, a gente está falando de ética, a gente está falando de qualidade das decisões que a organização toma. E para isso, você trabalha muito com gestão de risco e controles internos. Então, quando a organização ela se preocupa em ser transparente, por exemplo, controles internos, por que que, vamos lá, empresas que têm ações na Bolsa de Nova York, todas elas têm que seguir a lei Sarbanes-Oxley? Por quê, gente? Por que que isso aconteceu? Lá em 1995, quando teve o escândalo da Enron, né, que foi um escândalo global, que todo mundo soube, quem estava envolvido foi para o saco. As empresas fecharam, porque perdeu tanta credibilidade. Olha o impacto que isso gerou. Isso gerou uma lei que existe até hoje, que qualquer empresa do mundo que queira publicar suas ações na Bolsa de Nova York, ela precisa seguir a lei e publicar e mostrar e demonstrar que os seus demonstrativos financeiros eles são seguros. E aí você cria toda uma camada de controles internos para garantir isso, em que toda a organização está voltada para isso. Eu já trabalhei numa empresa que seguia a SOX e são todas as áreas. Então, vai desde, mas Lígia, acessório financeira não, é TI, é RH, é operação, tudo que pode gerar resultado, que pode gerar impacto na demonstração financeira da organização, precisa seguir e ter controles em função disso. Por quê? Porque senão você manipula resultados. E aí existe essa regra, essa lei, você quer publicar suas ações aqui? Você tem que seguir. E aí você passa por uma certificação, enfim. Isso é controle interno, é gestão de risco, é transparência, é ética, tá? E tudo isso aumenta a confiança dos investidores, gente. Aumenta a confiança de investidor, de cliente, de parceiro. Imagina, se você é uma empresa que não tem transparência, alguém vai querer colocar dinheiro para falar, não, toma aqui. Não vai. A empresa precisa ter transparência para mostrar. Se você pegar, vou pegar esse exemplo que levou à criação da Sarbanes-Oxley, mas outros casos de empresas que enfrentaram grandes escândalos de fraude ou de corrupção, o prejuízo não ficou só naquela multa que ela teve que pagar. Perdeu o valor de mercado, perdeu o investidor, perdeu credibilidade e fechou. Quantas empresas a gente viu nos grandes escândalos que a gente viu ao longo do tempo, infelizmente,
que fecharam, Não né? Quando precisa a ir muito gente... longe, né? Tem É, aí, bem recentemente, no Brasil, o caso aí da grande cadeia de varejo que uhum, afundou, né? Por conta de exatamente. questões de governança, né? Exatamente. Então, assim, uma empresa com uma boa governança, ela toma decisões mais consistentes, ela está mais embasada. E aí eu quero deixar um detalhe importante: não é excesso de burocracia, até porque uma empresa com uma boa governança, pelo contrário, ela evita o excesso da burocracia, porque o excesso de burocracia também ajuda a esconder os problemas, né? Então, aquela coisa de tipo milhares de aprovações, isso também gera impactos importantes. Então, não é engessar. Tem gente que acha que a área de governança engessa. Não engessa. Pelo contrário, ela traz transparência, segurança e tranquilidade, principalmente para o investidor, para o cliente. Imagina você estar, por exemplo, vou pegar um caso de um hospital. Você vai fazer uma cirurgia eletiva, tá? E que você vai para um hospital. Se você sabe que aquele hospital não é ético, não é transparente, não está preocupado em contratar profissionais éticos e transparentes, você vai se colocar numa situação em que você pode correr esse risco, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida, né? Então, assim, várias organizações, você tem que pensar nisso. É a mesma coisa o investidor, gente. Ele vai querer botar dinheiro numa empresa que transmita para ele segurança. Quando o mercado percebe insegurança e falta de transparência em qualquer organização, o valor das ações dessas empresas cai. Isso é fato, isso é real, tá? Então, assim, de novo, a gente traz direto ao resultado. Não é só porque tem que parecer certinho, não, tem que ser certo, tem que ser transparente, tem que ser ético, porque senão você vai perder investimento. A boa governança, pessoal, ela não zera os riscos, tá? É importante deixar isso claro. Os riscos vão existir, mas você controla esses riscos, você mitiga esses riscos, você identifica esses riscos, e você, com tudo isso, a empresa aumenta a capacidade dela de enfrentar esses riscos, ela está preparada para aquilo. Então, não quer dizer que, Lígia, então uma empresa com boa governança não tem risco. Não, ela tem, pelo contrário, mas ela sabe lidar com ele. Outra coisa, ela sabe quais são os riscos, ela identifica os riscos, e ela se prepara para evitar que esses riscos se materializem. Então, a governança, para mim, eu acho que ela meio que conecta as três letras no sentido de você ter uma empresa mais estruturada, mais transparente, atuando com ética de uma maneira muito mais clara, tanto para dentro quanto para fora. Ou seja, você passa para o seu conselho de administração ou para o seu grupo de acionistas: Lígia, mas a empresa não é uma SA, uma empresa limitada. Não tem problema, tem gente que tem dinheiro ali dentro, né? Se você não passa transparência naquilo que está acontecendo, você, a pessoa fica com medo e fala: não, não quero, não vou ser sócio dessa organização. Uhum. Então, os grandes escândalos demonstraram isso. Se as empresas não se preocuparem com isso, o impacto vai ser de sobrevivência, não é só uma questão de, perde um cliente aqui, não, é sobrevivência. É. E aí, Lígia, quem está querendo passar por essa transição, né, de ter um programa de ESG baseado em valores ou Uhum, um programa de ESG que é um silo dentro da organização, tipo, é um departamento de ESG que não conversa com risco, que não uhum, conversa com estratégia, que não conversa com a performance empresarial, ou um programa de ESG que é só um reporte para a alta pois é. administração, que não efetivamente gerencia o ESG, ele só Uhum, reporta. Então, qualquer um desses três cenários, para um programa de ESG, vou deixar de chamar de programa de ESG, para ter ESG uhum, integrado com o DRE da empresa, integrado com a exato. estratégia da empresa, integrado com a gestão de risco da empresa, né? Uhum. Quais são os passos? O que que você recomenda que seja feito para fazer essa transição? É o primeiro ponto que é o que você falou, né? Parar de tratar o ESG como um projeto isolado. Não é. Tem que estar conectado à estratégia. Tem que estar conectado aos resultados, os indicadores que importam para o negócio. Então, a primeira coisa é medir resultado. Quais são os resultados que você vai medir que estão atrelados, tá, a ESG que impactam o resultado do seu negócio?
Então, a primeira coisa, quando a gente define a árvore de indicadores da organização, é você linkar não só os indicadores financeiros, mas as outras dimensões impactando o financeiro também. Então, quais são os resultados estratégicos relacionados a isso dentro da organização? Eu conheço uma empresa que faz isso, que o próprio painel do CEO tem uma linha importante, um percentual importante do painel de metas que vai ser transformado em remuneração variável voltado para esse dia. Uma empresa grande, inclusive, de mercado. Então, primeiro, medir os resultados, tá? Definir quais são os resultados estratégicos da organização que importam para o negócio e que fazem diferença. Acompanhar os riscos. Quais são os riscos que a organização possui que impactam e que podem trazer resultados não esperados para dentro da organização? E aí mostrar como cada uma dessas iniciativas elas contribuem para reduzir os riscos ou para aumentar a eficiência, para reduzir perda e criar essas novas oportunidades para a organização. Outra coisa também importante, nada disso funciona se a alta liderança da organização não estiver comprada. Se o ESG ele fica restrito só numa área discutida, isso não é discutido pela alta liderança da organização, não vai gerar transformação. Porque se a própria alta liderança da organização não está preocupada com isso, então, assim, o conselho tem que estar preocupado, os C-levels têm que estar preocupados com isso. E isso estar atrelado aos resultados, inclusive, que eles são bonificados. Isso faz toda a diferença. E outra coisa, além de fazer isso tudo, trazer isso para dentro da cultura da organização. E aí, como que você traz isso para dentro da cultura da organização? Primeiro, comunicar para as pessoas, comunicar os resultados de forma transparente, internamente, comunicar os resultados para os clientes, comunicar o resultado para os acionistas. Então, a comunicação desse resultado precisa ser feita de uma forma transparente dentro da organização e fora da organização. Então, assim, eu acho, Guilherme, que tem a ver com cultura. Tem a ver com cultura. Assim como a gente já falou uma outra vez sobre cultura de gestão de riscos, lembra que a gente falou, gestão de risco não é uma coisa isolada, ela tem que estar permeada em todas as áreas da organização. O tema ESG também. Ele tem que ser um mindset, uma forma de pensar. Então, não é olhar para isso como, isso é de uma área isolada. Não, está dentro da organização, permeia a organização, através de indicadores, através de análise de riscos e iniciativas que você consiga acompanhar e mensurar dentro do resultado da organização. Não é mais o quanto custa ESG, mas o quanto que isso me traz de resultado. Esse que é o mindset. Legal. Eu queria tentar tangibilizar essa sua fala final, deixar isso mais concreto para as pessoas. Eu acho que eu consigo fazer isso se eu mostrar isso no software, integrado. Como é que é a prática de alguém que está fazendo gestão estratégica, fazendo gestão de risco, e o ESG está ali conectado e não à parte, né? Exato. Então, para fazer isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou passar em 2 minutos só para mostrar como isso acontece na prática, né? Acho que vocês já estão vendo a minha tela aqui, né? Sim. Aqui eu estou no software na plataforma da Actio. Desculpa, tá em inglês, né? Porque a minha base está em inglês, mas um mapa estratégico, mas quando eu clico e mergulho, né, na estratégia, então, por exemplo, vou clicar aqui no objetivo de melhorar a qualidade na produção. Esse objetivo estratégico tem aqui um KPI de taxa de defeitos, tá? Tem um outro KPI aqui de produtividade e tem me faltando a palavra em português agora. O waste é o resíduo, Perda. né? Resíduos gerados. Isso. Esse resíduos gerados aqui, eu posso abrir e esse resíduo gerado impacta qualidade, né? Total. É perda que você está tendo. Então, eu abri ele em alguns KPIs, né? Resíduo gerado aqui de Vancouver, Ottawa, Toronto. Eu posso, para cada KPI desses, ter a gestão desse valor. Então, é o que a gente falou aí de deixar de ser apenas reportar o valor. Exato. E ter a gestão efetiva. Então, se eu tenho resíduo gerado, eu tenho
uma meta nesse indicador, eu tenho um plano de ação, né, nesse indicador, eu tenho um tratamento de desvio. Se eu gerei mais resíduo, igual aconteceu aqui, eu vou tratar esse desvio, né? Entender as causas, entender o que aconteceu, né? Identificar as causas, fazer aqui toda a análise de causas, né? Uhum. Usar aqui inteligência artificial para ajudar nisso e criar ações corretivas. Então, aqui eu não estou só reportando resíduo gerado para a alta administração. É uma ferramenta de gestão desse indicador, né? Eu tenho outros projetos, como projeto de resíduos sólidos, né? Que está aqui, tem um andamento do projeto. Então, estou gerenciando esse projeto também, né? E eu tenho riscos, né? O que pode acontecer? Aqui eu tenho um risco de mau manuseio de materiais perigosos, né? Ou não recicláveis. Então, eu tenho um risco, eu tenho ações de mitigação desse risco, que no caso aqui estão bem atrasados, eu tenho controles estabelecidos para reduzir esse risco, né? Eu tenho um nível de risco aqui. Então, ESG não está separado da análise da estratégia ou da análise da performance ou do risco da organização. Ele está permeado ali dentro. Ele faz parte desse modelo de gestão. Exato. Ele faz parte da gestão da organização. Por isso que eu falei, não é uma área à parte, não é um tema à parte. Assim como você Exatamente. faz gestão de custos, você faz gestão também dos temas relacionados a ESG. Então, assim, não é, a gente tem que parar de pensar isso como uma coisa à parte, e sim pensar que isso é resultado na veia, não tem discussão. Perfeito. Pessoal, eu queria pedir mais uma vez para vocês preencherem aqui o formulário de feedback, tá aqui no chat, tá? Então, se você puder tirar 2 minutinhos para fazer isso. E eu queria agradecer a Lígia por participar com a gente assim, aqui, compartilhar a experiência dela, né? Muito obrigado, Lígia, mais uma vez Obrigada a aí vocês. pelo apoio. E quem quiser entrar em contato com a Lígia, acho que pode entrar em contato direto com você, né, Lígia? Claro. Para conversar sobre Uhum. Eu vou colocar aqui no performances, chat, sobre ESG. isso, eu vou colocar aqui no chat meu LinkedIn, que aí fica mais fácil. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos e espero ver vocês no nosso próximo webinar. Estou esperando Obrigada, aqui, pessoal. tá? O LinkedIn da Lígia está no chat aqui. Tem aqui uma pergunta, não? Ah, não. Ok, um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigada, abraço, tchau, tchau.